Olá, meus irmãos, da paz do Senhor, como é que vocês estão? Irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, hoje eu tenho falar uma palavra para vocês. Na verdade, eu tenho que entregar duas palavras, mas creio que não vai ser nesse vídeo aqui, né? Não vai ser duas palavras. Irmãos, é o seguinte, nós vamos falar sobre tempo com o Senhor. O que isso tem a ver? Tempo com Deus. Vocês sabiam que até Jesus Cristo mesmo, ele tirava o tempo para Deus? Ele tirava. Mesmo sendo Jesus considerado como o quê? Santo, o homem santo. O Filho de Deus verdadeiro que desceu do céu para cá. Ele tirava o tempo para falar com Deus. E o porquê que nós não devemos tirar o tempo para Deus? Essa é a pergunta, né? E, claro, vamos ler sobre ela, né? Que quando Jesus se retira para orar. Em Marcos 1:35, eu li essa palavra no culto, tá? Eu transmitir agora para vocês aqui, né? Trazer para vocês aqui sobre ela. É uma palavra bem interessante, uma palavra que eu achei muito de ensinamento, porque toda palavra que Jesus traz para nós é uma palavra de ensinamento. A gente sabe que todas as palavras que Cristo mesmo falou, seja quando no tempo dele, seja no tempo que ele não estava na terra, mas ele estava nos céus, né? E então é uma palavra de aprendizado, uma palavra de ensinamento. Eu costumo falar aqui na igreja aqui que a palavra, eu não, né? O Senhor costuma falar aqui na igreja para nós, que a palavra, ela serve de ensinamento e de exemplo. Sim. Mas as pessoas também que passaram a palavra, passaram o evangelho, também servem de exemplo. Por quê? Muitas pessoas tiveram a questão, vamos dar um exemplo de Jó antes mesmo de começarmos aqui. Jó, ele foi um homem que foi o quê? Ele não foi santo. A Bíblia nenhuma vez menciona que Jó foi santo. Não menciona nenhuma vez. Apenas Jó não pecou. Não é que Jó não pecou. Que Jó não blasfemou contra Deus devido às acusações que estavam vindo sobre ele, devido às tempestades que estavam vindo sobre ele, devido a algumas tribulações que estavam vindo sobre ele. Ele não recusou, no caso, ele não blasfemou contra o Senhor. Ele apenas orou por seus amigos e inimigos, entre aspas. E ele recebeu a bênção depois 4 vezes mais. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. Às vezes a gente reclama das acusações, do que está vindo, mas às vezes Deus permite acontecer para a gente cair a ficha para ver se nós negamos Cristo ou não negamos. Jó, no entanto, ele não negou. Ele não negou. Então, ou seja, o ensinamento que passamos aí é o qual? É a questão de a gente não blasfemar contra Deus. Não blasfemar contra Deus. Temos vários outros exemplos, né? Eu não posso mencionar todos aqui, porque se eu mencionar todos aqui, claro, estaremos falando da Bíblia inteira, mais ou menos. A Bíblia inteira. Então, vamos ler essa palavra que é Jesus se retira para orar. Eu estou aqui, é mais ou menos uma agenda, uma caderneta, vamos falar assim, eu estou com um caderno aqui, que Deus mandou usar ele. Não é para usar nesse vídeo, mas usar o momento que ele falar, né? A gente no coração de escrever algo aqui, para mim, está mencionando aqui. Já mencionei várias coisas, já escrevi várias coisas, já escrevi sobre palavras anteriores, palavras que vão vir, né, ainda. A próxima palavra que vai trazer aqui, eu tô com ela aqui já escrita, né? Não a palavra em si, mas o que é para falar, né? Tá totalmente escrita, não vou mostrar para vocês, mas mandou sempre eu estar com esse caderno, em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer lugar que eu for, para transmitir a palavra, ou para ouvir a palavra, para eu levar isso aqui, porque às vezes a gente tem que escrever algo, às vezes vai ser uma pergunta, às vezes dúvidas, que estava muitos anos atrás. Se está tudo anotado, você já está preparado para alguma dúvida. Então, vocês vão sempre me ver aqui com esse caderno, com a caneta, ok? Vamos orar então, irmãos. Vamos ler essa palavra, essa belíssima palavra. Hoje é sexta-feira, né, para vocês. Hoje é quinta para mim, para vocês é sexta. E hoje eu vou estar falando para vocês, né, essa palavra. Depois eu quero gravar outra palavra, porque temos uma palavra mais em contexto. Não uma palavra importante, não é isso. Temos uma palavra que é um aviso para os irmãos, né? Estamos aí vendo que dia que vamos gravar ela, né? Vamos ver aí que dia que vamos gravar ela. Se depender, vídeo até sábado, né? A gente, como hoje é sexta, já postamos sexta, né, à tarde.
Às vezes temos mais um vídeo sábado, né? Porque à noite já temos algo para fazer aqui. Né? É mais um pouco da palavra. Eu ia gravar esse vídeo quarta-feira, mas acabou que não deu certo. Não é que não deu certo. Eu tirei o tempo para ler essa palavra. Essa palavra veio no meio do culto. E eu estava muito pensativo sobre essa palavra. Veio muito na minha cabeça e eu fiquei, o culto inteiro pensando nela. Então, onde eu fui procurar, né? Eu li ela, depois eu li aqui embaixo, depois eu fui procurar fazer algumas contas, porque essa palavra exige conta também, algumas vezes. E muito interessante. O conhecimento que foi adquirido dela é muito interessante, muito mesmo. Mas essa palavra aqui também é. Vamos logo, né, ao final do assunto, já faz 5 minutos que eu estou falando aqui. Vamos orar. Como no vídeo passado, ora comigo. Ora comigo. Quero que você ore também comigo. Vamos lá. Senhor, meu Deus, Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença, primeiramente. Vamos pedir permissão, primeiramente, para entrar na Tua presença. Primeiramente, vamos falar da Tua palavra, dizer o Teu nome, dizer, Pai, a palavra que o Senhor mesmo adquiriu para nós, nos deu. Pai, muito obrigado pela palavra que foi trazida aqui, pela palavra que vão ser trazidas aqui ainda, pelos louvores também, pela ministração dos louvores. Obrigado pelo ensinamento do louvor, da palavra. Muito obrigado. Senhor Deus, os irmãos que estão aí do outro lado, que os irmãos sejam abençoados pelo Senhor, que eles venham entender o verdadeiro propósito do Senhor, entender a verdadeira palavra do Senhor, porque somente o Senhor é um único justo e verdadeiro para corrigir, redarguir e ensinar, né, as suas palavras mesmo. E para também mudar o pensamento de algumas pessoas a respeito do Senhor. Muito obrigado, Pai. E os irmãos, que Deus venha abençoar todos vocês e que vocês venham ter um entendimento belíssimo da palavra do Senhor. Ok? Então, amém. Como no vídeo passado, o logo vai estar de um lado e o capítulo do outro. Vamos lá, Marcos 5... desculpa, o que eu estou pensando em Mateus ainda. Marcos 1, 35. Essa palavra também é mencionada em Lucas 4, 42 e 44. Ok? Como falado no outro vídeo anterior, falamos que quando Jesus esteve na missão ativa da vida dele, ele transmitiu palavras repetidas, mas de questionamentos diferentes, ou seja, de interpretações diferentes. Então, é normal você ver, às vezes, um livro, ou seja, uma palavra está mencionada em outro livro, mas sendo a mesma palavra? Sim. É normal. Nesse ponto de 4 evangelhos aqui, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, isso é bem normal você mesmo encontrar essa mesma palavra, mas com entendimentos diferentes em outros livros, nesses 4 evangelhos. Ok? Fala assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Quem que saiu? Primeira pergunta, vamos lá. Primeira pergunta, quem que saiu de alta madrugada e foi orar? Quem foi? Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali. Para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Somente até o 39, tá? É uma palavra pequena? Sim, mas é como eu falo. Às vezes, palavras pequenas que você pensa que é pequena, tem um entendimento bem, vamos dizer, imenso de grande. Vamos lá. O 35, algo interessante que nós começamos a falar, o 35 ele fala, o 35 e 36. Tendo se levantado, alta madrugada saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Ou seja, saiu de um lugar deserto, desculpa. Ele saiu de um lugar, na alta madrugada, e foi orar ao deserto, no lugar deserto. Então você pode perceber que orar num lugar deserto deve ser que um lugar que não tem nenhuma pessoa. Então, o que isso significa? Que levantando alta madrugada, onde muitas pessoas estão dormindo alta madrugada, ele se levantou onde poucas pessoas estavam acordadas e foi orar no lugar deserto. Ou seja, a multidão o seguia. A multidão seguia quem? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. É Jesus. A resposta está a Jesus, né? Porque o título mesmo já fala. Ou seja, ele levantou do lugar que tinha muitas pessoas. Por quê? Porque Jesus era um homem que ele falava a palavra. Né?
E como ele falava não da palavra, porque a palavra é ele mesmo, mas ele falava do reino, porque como ele falou que eu vim para isso, eu vim para pregar. Pregar o quê? As boas novas, o evangelho. No grego, o evangelho. Que é as boas novas? As boas novas é Cristo. Ele veio pregar, né, Deus, mas ele mesmo também. Ele transmitia a palavra, né? Ou seja, ele veio transmitir a palavra do reino dos céus e trazer a salvação para nós, em primeiro lugar. Vamos lá. Então ele fala que estava no meio da madrugada, levantou em alta madrugada, onde muitas pessoas estão dormindo, né? Muitas pessoas estão dormindo em alta madrugada, né? Apenas as pessoas que tiram o tempo com o Senhor, né? Muitas pessoas é normal tirar o tempo com o Senhor em alta madrugada. Eu, por exemplo, esse vídeo que está sendo gravado aqui agora, são exatamente, se não me engano, meia-noite. Meia-noite e meia, mais ou menos aí. Por quê? Por que tira esse tempo? Porque às vezes o dia é ativo. Às vezes, como Jesus Cristo aqui, ele estava no dia ativo. E como Jesus era, né, pregava, ele fazia milagres, ele curava, expelia os demônios, ou seja, expulsava os demônios. Então, a vida dele era bem ativa, né? A questão de pregar em outros lugares, né? Bem ativa. Então, para ele foi melhor orar em madrugada, né? Muitas pessoas gostam de fazer os seus propósitos com Deus, de ler a palavra em madrugada. Eu gosto muito de ler a palavra na madrugada, né? Para vocês terem noção, eu comecei, foi ontem, se não me engano, foi de quarta para quinta. Eu não quero mostrar nada para ninguém, vamos fazer isso. Não, eu quero só dar um exemplo para vocês, que quando a gente começa a entender a palavra, começa a ler a palavra, a conhecer Cristo, a gente perde o tempo. No começo parece chato, eu sei porque eu passei por isso. Passei muito por isso. Falando, vamos ler a palavra, eu não gostava de ler a palavra. Hoje, hoje é o que eu mais gosto de fazer, é ler. Só que privatizado. Não é privatizado das pessoas para não verem, não. Eu gosto de ler sozinho, no tempo certo ali, madrugada, quando não tem ninguém, né? Vamos dizer, movimentando muito rápido ali, porque o movimento é mais de dia. Eu mesmo, de quarta para quinta. De quarta para quinta eu peguei uma palavra para estudar, que é a palavra que nós vamos mencionar no próximo vídeo. Você viu, eu estudei antes, né? Aí eu peguei ela quarta-feira, né? Eu peguei essa palavra quarta-feira e usei o caderno e escrevi coisas. Comecei a escrever. Palavra, tá? Tudo tá na palavra, tá escrito aqui. E comecei a fazer conta nele também, só que comecei a fazer conta lá. E eu percebi, eu comecei meia-noite, terminei 3 horas da manhã. Então, assim, eu passei 2 horas ali na presença, né? Falando com Deus, né? Tirando o tempo para Ele. É muito bom a gente tirar o tempo para o Senhor. É por isso que essa palavra foi trazida para nós, sabe? Porque às vezes nós não tiramos o tempo para o Senhor. O tempo para o Senhor é um tempo que nós devemos tirar, devemos ter. Por quê? Deus, ele todo dia e a todo momento, ele tem um tempo para você. Mas você às vezes não tem o tempo com ele. O tempo com Deus, ele é algo que nós devemos ter, não apenas todos os dias, mas sim a todo momento. Então todo momento tem que ir lá, ajoelhar e orar, falar com Deus, isso, está falando? Não é isso. Você pode acordar, agradecer a Deus e já partir amanhã, a partir o dia, conversando com Deus. As pessoas às vezes vão te chamar louco porque você está falando sozinho, mas sozinho você não está com Deus, falando com Deus. Então, tirar o tempo para o Senhor é isso. Jesus, ele nos passa aqui vários exemplos. Jesus, a vida dele, a partir do momento que ele teve a vida ativa dele, ele passou vários exemplos da vida ativa dele. Muitos e vários exemplos. Um deles está mencionado aqui. Vamos continuar, só para vocês verem. Eu vou explicar o 35 e o 36. No madrugada, né? Aqui, para mim é madrugada. Madrugada, no grego, proi. Proi. No madrugada, em grego, proi. Usada por Marcos para designar a última vigília da noite, das 3 às 6 horas da manhã. Então Jesus, ele foi orar, mais ou menos, vamos tirar por balas? Das 3 horas às 6 horas da manhã. Ele foi orar. Mais ou menos às 3 horas da manhã ele foi orar. De manhã.
Jesus reage diante de grande popularidade, ou seja, como falou aqui, Jesus ele estava no meio de muita popularidade, ou seja, pessoas, buscando horas tranquilas para a comunhão com o Pai, ou seja, ele estava buscando horas tranquilas com o Pai. Foi o que falamos aqui, né? Foi o que falamos aqui, que às vezes nós buscamos o quê? A hora tranquila para falar com Deus. E Jesus tirou um momento para falar com Deus 3 horas da manhã. E Jesus, ele é filho, ele falou com o Pai às 3 horas da manhã. Vamos lá. Continuando. Pedro, ou seja, Pedro, apóstolo também de Cristo. Se você quiser que nós lemos também sobre a questão de como foi as escolhas dos apóstolos, nós podemos ler aqui para você. Eu já sei qual livro que está. Caso você queira ler também, está lá em Mateus 10. A vocação dos discípulos. Não, as instruções dos discípulos. Mateus 10, na verdade, ele fala sobre a questão do que os discípulos devem fazer, né, quando for sair para a cidade, mais ou menos a instrução dos discípulos, mais ou menos assim. Caso você queira ler, pode ir lá abrir Mateus 10, você consegue ir lá ler, ok? Caso você queira que eu confirme, eu posso confirmar, porque a gente tem que confirmar, né? Aprendizado vem disso aí. Mas assim, se você quiser que nós lemos, explicamos o que cada um teve, né, na vida de Jesus, o que cada um passou, você só deixar aqui para baixo nas perguntas. E sim, está certo, a escolha dos 12, os seus nomes. Caso você queira que nós falamos, nós podemos falar. Então Pedro também foi um apóstolo de Cristo, assim como Marcos, tá? Esses 4 evangelhos aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram eles 4 apóstolos de Jesus. Mateus, também chamado de Levi, né? Tem a vocação de Levi, que aqui diz lá aqui ó, mesmo, em Marcos 2, 13, diz sobre a vocação de Levi, chamado também Mateus, ok? Temos Mateus, né? Levi, já falamos. Marcos, né? O único homem, se não me engano, que sabia escrever. Se eu não me engano. Temos também Lucas e temos João, outros apóstolos, ok? Então vamos lá, Pedro, né, evidentemente acha que a ação é mais importante que a meditação e oração. Vamos lá. Aqui ainda tem um aviso, né? Muitas hoje, infelizmente, seguem essa linha de pensamento. Bom, deixa eu mostrar, deixa eu tentar explicar para vocês o que é passar. Hoje, em pleno século que nós vivemos, em pleno ano de 2021, século 21, do ano 21, nós passamos por essa situação. Passamos por situação que às vezes pensamos que a ação, ou seja, a ação de você fazer algo, de você fazer algo e mostrar para as pessoas, é mais importante do que a meditação e oração. Aprendemos com a Bíblia, aprendemos com Deus, aprendemos com quem? Com o Pai, que a oração ela edifica a casa. Né? Ela edifica a casa. Quando fala sobre a mulher, né? A mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia, primeiramente, para ter a sabedoria, ela precisa ter conhecimento com Deus. Daí vem a mulher sábia. A palavra fala. E a mulher tola derriba ou derruba com suas próprias mãos. A palavra diz. O que nós falamos? Às vezes você pensa que às vezes a ação de você ir fazer algo, transmitir algo, é mais importante do que você ir lá e orar. Do que você tirar um tempo para o Senhor, todo dia, pelo menos que seja para escrever um pouco, pelo menos para ler a Bíblia. Escrever a Bíblia, tá? Não é escrever poema, não é esse o negócio, não. Escrever as palavras de Deus. Você pensa que é chato. Você pensa que é horrível. Não é horrível. Sim, chato. Que não tem ação nenhuma. Aprendam algo. Eu não sou ninguém para ensinar. Porque eu tô sendo aprendido. Né? Aprendido? Ensinado, né? Ensinado. Mas é algo que eu tenho certeza e falo afirmando, porque quem falou para mim, quem está falando é Deus, não é eu. Algo bem interessante que é o seguinte: se você não ora, você não tem comunhão com Deus. A comunhão com Deus ela vem a partir do chamado. Se Deus ele te chamou, Ele quer apenas que você fale algo. Aqui estou, Senhor. A partir do momento que você fala, eis-me aqui, ou fala, Senhor, aqui estou, você entra em um diálogo com Deus. E o diálogo com Deus, ele vem a partir da oração.
Aí muitas pessoas ouvem por oração. Por que fala meditação? Porque para algumas pessoas, meditar é mais fácil. Meditar é mais fácil. Quando fala de oração, a pessoa não ora. A pessoa fala, não, oração? Não. Quero orar, não. Aí quando você fala sobre meditação, fala, não, ok, eu vou meditar um pouco, então. E isso que vem falar com Deus. A meditação é algo importante, a oração, os dois são as mesmas, é muito importante com Deus. Oração, ela é o que traz a sabedoria para você, uma conversa, um diálogo com Deus, a intimidade com o Pai. Deus, ele fala sempre uma coisa que a gente tem que ter. Vigiar, Mateus também que diz, sobre vigiar e orar. Que falou sobre vigiar e orar e jejuar. Quando fala de vigilância, é ficar atentos à hora que eu a vez de vir. Quando fala a hora que eu a vez de vir, é quando ele fala, quando ele vai voltar, né, a segunda vinda dele, que ele vai voltar para nós e buscar nós para ele. Né? Isso diz lá em João. Quando fala sobre isso, o que está falando? Vigiar e orar. A oração, ela é uma vigilância com Deus. O porquê? Você está falando com quem? É com o Senhor. Aquele que protege, que manda e desmanda, ou seja, o que pode fazer tudo, um Deus onipotente. Se você pesquisar o que é onipotente, é um Deus que pode tudo, fazer tudo. Tudo. Então, ou seja, vigiai, orai e jejuai. Aí o jejum ele é muito importante porque você edifica a sua vida espiritual. O jejum é bem importante. Às vezes você pensa que jejum no momento é muito difícil de fazer, só que o jejum ele não é ruim. A partir do momento que você aprende a viver com Deus, você acha que aquilo ali é uma dádiva servir Deus. Sempre foi uma dádiva servir Deus, sempre será para as pessoas que conhecem Cristo verdadeiramente, sempre querem servir, é uma dádiva servir Cristo. Eu falo por mim mesmo. Eu não tenho, né? Muitas pessoas falam, você tem que ser uma pessoa que tem a cabeça grande. Não é cabeçudo, não. Um pensamento grande. Sabe o que faz as pessoas, às vezes, ter um pensamento pobre? As pessoas não pensar não da forma de Deus, mas pensar com Deus. Porque a gente pensa, o que Jesus faria? O pensamento de Cristo para conosco é qual? A ter a salvação para todos. Portanto, se alguém te bate na face direita, o que você vai fazer? Você vai retrucar, devolver, ou você vai dar a outra face? Essa é a questão. O que eu estou falando aqui, irmãos, é a questão da ação, né? Porque a gente vê só isso. O que a gente vê? A gente vê pessoas doando cesta e postando nos lugares para as outras pessoas verem que doou. Falou, doei isso. O que você faz em secreto? Se você fez uma doação, você fez para a honra de quem? Para a honra de Deus ou para a honra do homem? Ou para a glória do homem? Glória de Deus ou glória do homem? A palavra diz que seja toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Portanto, aquela pessoa que queira se gloriar nele mesmo, gloria-se no Senhor. Não gloria-se nele. Porque até o ponto, se não fosse eu, ou seja, se não fosse Deus, você mesmo não seria existido na terra. Nós falamos uma palavra que fala sobre Sodoma e Gomorra. Portanto, se não fosse... Nós falamos uma palavra sobre Sodoma e Gomorra. Sim, se não me engano, foi Sodoma e Gomorra que nós falamos. Sobre que falou, se não fosse eu, o Senhor, ter ali posto a mão, hoje estaria como Sodoma e Gomorra. Ou seja, como? Não existisse. Não ia existir. Não existiríamos. Então, quando o Senhor fala, dê o valor que você tem, dê o valor que o Senhor te deu. Que foi a palavra. É muito importante isso. 37. Tendo-o encontrado, lhes disseram, todos te buscam, ou seja, tendo encontrado quem? Os discípulos foram até ele, né? Pedro ali encontrou Jesus, todos te buscam, ou seja, falou, Senhor, todos te buscam. 37 aqui fala. Todos te buscam. Um grande interesse em Jesus é provocado pelos milagres. Presta atenção. As pessoas eu não vejo como o mundo hoje, mas eu creio que milagre existe sim. Deus usa quem quer, como quer. Tá? Pessoas mesmas que não, vamos dizer, que não é Jesus, já fizeram milagre por causa da sua fé. Deus ensina também nós sobre a questão da fé, muito.
muito interessante, muito bonito também sobre a questão da fé. E também ele fala para nós que também nós temos poder, da mesma forma que Jesus Cristo teve poder para expelir demônios, ou seja, para fazer a figueira secar, uma palavra interessantíssima, mostra, show mesmo, muito interessante aquela palavra, nós podemos fazer, basta fé. Mas algo que Jesus aqui ele estava sendo interesse pelos homens é por causa dos milagres que ele fazia. Às vezes pessoas, às vezes pode pessoas achar que um milagre é uma casa, é um carro, é uma televisão grande de 89 polegadas. Às vezes para você você pensa que às vezes um milagre na sua vida é se aparecer. Muitas pessoas pensam, tá? Eu vou falar aqui, mas muitas pessoas pensam. É ter um homem que deseja, um homem daqui top, sabe, né? Uma mulher top. Muitas pessoas pensam que é isso, só que a verdade é, para você ter um milagre com Cristo, primeiramente, o milagre nós já temos. Porque sem Deus, nós não teremos o milagre. E qual que é o milagre? A salvação. Muitas pessoas estão a fim de pensar na sua própria vida e não pensam no milagre, que é a salvação. No milagre que Jesus proporcionou para nós, a salvação. Muitas pessoas pensam no seu próprio, vamos dizer, umbigo, na sua própria cabeça, na sua própria face, e não prestam atenção no milagre. O milagre, ele veio através de Jesus, então preste atenção de quem veio o milagre, de quem teve a coragem de ir lá, morrer por nós e transmitir o milagre para nós, que é Jesus. E também Deus. Então você às vezes pensa que a sua vida é melhor se você ter riqueza, se você ter, vamos dizer, uma casa, se você ter um carro que se acha, porque muitas pessoas começam a ter um carro e já começam a se achar porque tem. Ganha bem, pessoas se acham. Se Deus te deu, agradeça a Deus. E se as pessoas falam, olha, você está andando de carro novo de novo. Foi Deus que me deu. Mas como? Foi dinheiro da igreja? Não. Deus ele também permitiu que nós trabalhássemos com o nosso próprio suor. A palavra mesmo fala que o homem que, ou seja, ele fala uma palavra assim, o homem que não quer trabalhar também não coma. Diz isso daí, também a palavra diz isso. A pessoa que não quer trabalhar também não coma, porque é necessário que você trabalhe para ter o próprio pão na sua mesa. Ou seja, mas tudo que temos hoje é graças a Deus. Portanto, graças a Deus que proporcionou um serviço para ter isso. Então agradeça a Deus. Glória e honra para Ele. Então, ou seja, o grande interesse em Jesus é provocado pelos milagres. Sim, Jesus fazia milagres? Sim, muitos. E muitas pessoas seguiram Jesus por causa dos milagres. Jesus até o ponto falava, fizemos um milagre aqui. Ele não falava dessa forma, mas deixa eu, só para vocês mostrarem para vocês. Fizemos um milagre, não conte a ninguém o que aconteceu aqui. Por que Jesus falava isso? Eu vou deixar a pergunta para vocês. Caso vocês quererem resposta, pode perguntar para nós. Tá? A gente sempre está à disposição aqui. Tá? Então a pergunta é, por que Jesus falava, toda vez que ele fazia os milagres, ele falava, não conte a ninguém o que aconteceu aqui. Por quê? Essa é a pergunta. Mas algo interessante. Jesus ele fazia milagres, ele expulsava os demônios, mas Jesus sempre se mantinha fiel a Deus. Fiel a Deus. Todos os milagres que Jesus proferiu, ele sempre primeiramente deu graças a Deus. Porque ele queria mostrar que tem alguém superior a ele, que deu poder para ele fazer isso. O que ele quer mostrar para nós? Que nós temos um Deus que pode também transferir poder para nós também, para fazermos as mesmas obras que Jesus. Expulsar demônio, transmitir cura às pessoas, transmitir uma palavra que a pessoa mesmo nem pensa que aquilo é para a vida dela. Nós não devemos, às vezes, pensar que o milagre é tudo isso bem material. Não devemos pensar nisso. Que é tudo bem material. Se nós tivermos um bem material, é um milagre. Não é. O bem material, ele não é um milagre. Ele é o que proporcionou você, né?
Ele é um bem que temos. Mas o milagre em si é Deus. A preocupação de Jesus é proclamar o Evangelho. A preocupação que Jesus tinha era proclamar o Evangelho. Nós já falamos sobre isso daqui, lá em Mateus 4, que nós falamos sobre Jesus tentado pelo diabo, nós falamos aqui mesmo em vídeo. Falamos aqui mesmo em vídeo. Que falamos quando Jesus terminou de orar, ele queria pregar a palavra. Né? No momento que ele queria pregar a palavra, até mesmo algumas pessoas, né, falaram, nossa Senhor, tem pessoas que estão com fome. Muitas pessoas falaram, não, eu estou com fome de pregar a palavra. Essa era a verdadeira, né, no caso, verdadeira preocupação de Jesus era proclamar a palavra. Tá? Eu estou olhando para cá, meus irmãos, porque aqui está passando o tempo para mim também. Tá? Às vezes fica um pouco cheio, às vezes corta aí para vocês, mas vai ser igual do vídeo passado. Pode cortar, de qualquer maneira esse vídeo vai sair para vocês. Se você já está vendo o vídeo, é porque deu certo. Pode cortar algum momento aqui, mas não se preocupe. No 38 dias, Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares e povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, para isso é que eu vim. Jesus, ele veio para pregar a povoações, pregar a pessoas, tudo vizinha. Jesus ainda fala, por isso que eu vim à terra, eu vim para pregar. A pregação, ele é o mais essencial também na nossa vida. Só que a pregação, primeiramente, ela vem em oração. Ore, Deus vai te dar o discernimento para você mesmo, das palavras que você deve pregar, e você começa a pregar, primeiramente, lado a lado com Deus. Deus na frente. Jesus mesmo, antes mesmo de pregar para povoações, dizia o que aconteceu, o que ele fez? Ele foi orar no lugar deserto. E Jesus, ele, em tal momento, todos os momentos, ele sempre orava. Jesus, ele dá um exemplo para nós. Um rápido corte teve. Vamos continuar, né? Vamos continuar. O que nós estamos falando, também que acabou, o que estava falando é o seguinte. Um exemplo que Jesus passa para nós é que, acabou aí, que quando pessoas, acusadores, inimigos seus vierem te acusar, às vezes inimigos vierem te acusar, o que você deve fazer? Dar as costas e virar. Falta de educação? Não é. Por quê? Às vezes pessoas estão te acusando. Sim, nós já lemos sobre essa palavra que vão vir muitas pessoas acusar sobre as bem-aventuranças. Muitas pessoas vão vir acusar você. Se você morrer por mim, você vai estar comigo. Então, a questão é, Jesus, ele deu um exemplo disso aí porque aconteceu com ele. O que criticava mais Jesus eram os fariseus. Porque os fariseus eram o que viviam a lei. Porque os fariseus, eles viviam a lei, vamos dizer. Está escrito aqui no papel, vamos dizer, está no caderno aqui uma lei. Né? Tá as leis aqui no caderno, mais ou menos. Dá um exemplo. Então, a lei aqui no caderno, eu tenho que obedecer somente o que a lei diz. Se a lei diz para não matar ninguém, eu não vou matar ninguém. Se a lei diz para não roubar, eu não vou roubar ninguém. Essa aqui era a questão dos fariseus. E os fariseus tinham os saduceus, que era alguém acima, né? Que tinha dinheiro. A questão é igual o Illuminati hoje, né? Sobre essa questão aí. Illuminati, interessante estar sobre ele. Vamos lá, mudando de assunto. A questão que Jesus quis passar, que os fariseus mesmo criticavam Jesus, porque Jesus, não quer dizer que Jesus não fazia o que estava escrito na lei, não. Jesus, no momento nenhum, ele fala que eu veio para descumprir a lei, nem para colocar mais. Ele veio para cumprir e dar como nós, porque a lei mesmo diz que viria um filho, viria um homem que ia morrer, e Jesus veio para cumprir a lei, ele cumpriu. E os fariseus criticavam muito Jesus Cristo ali. E Jesus Cristo, o que ele fazia? Quando as pessoas iam matar ele, mesmo quando ia matar atrás dele, Jesus, ele não se escondia, mas Jesus, ele saía e sumia. E por onde que ele ia? Para o monte de Getsemane, onde ele ia orar. Um monte muito bonito lá em Israel, muito belo. Onde ele ia orar, né? Onde o monte ficava às portas de Jerusalém, quais estão trancadas hoje. Uma pregação também muito importante, né? A pregação sobre Zacarias, muito linda e importante também ela, tradicionalmente muito linda, belíssima. Então, ou seja, o que nós aprendemos com Jesus? Que quando inimigos nossos vierem nos acusar, vire as costas e vai orar. Nós já passamos por isso aqui mesmo, na carne mesmo, normalmente. Na carne mesmo, presença viva. E depois a gente viu que a gente errou. E Deus falou, ore. Já imagina, você passa por uma situação tão eletrizante,
algo que você não espera, que você já está praticamente no meio da bagunça e de repente Deus fala, ore. Parece ser coisa de doido, parece, mas não é. Existe algo que a Bíblia relata, agora não me recordo o nome, só sei que começa com J. Que um homem, um homem, era guerreiro, o chefe comandante ali, e ele estava lá com a espada já para empunhá-la, e muitas pessoas, ou seja, ele tinha soldados, mas era poucos que tinham as pessoas lá na frente. E o Senhor disse, cante, louve. Ele começou a louvar, e os guerreiros começaram a se debater entre si. E no final, ele ganhou sem mexer um músculo assim. Ele ganhou a guerra sem perder um soldado. Tenha fé. Interessante, né? Então ele faz 39. Então foi para a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. O 39, ele fala, aqui se relata em geral a primeira viagem pela Galileia, com os 4 discípulos. Jesus deu mais 2 voltas pela Galileia. No caso do 40 ao 45, foi onde Jesus deu mais 2 voltas pela Galileia, tá? Porque já no capítulo de número 2, já é lá em Cafarnaum, tá? A Galileia já não é mais ali, não é mais na cidade da Galileia. Então, ou seja, aqui que relata primeiramente? Relata-se a primeira viagem pela Galileia com os 4 discípulos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Que mais? Vamos lá. Jesus deu mais 2 voltas através da Galileia, pela Galileia. Estou falando que Jesus deu mais 2 voltas pela Galileia e depois foi para Cafarnaum curar um paralítico. Onde ele curou um paralítico. Bem interessante também. Ok, então, ou seja, a palavra terminou, mas o que entendemos? O vídeo grande, né? O que entendemos? Que Jesus era o primeiro ser, o primeiro homem, o primeiro que devemos pôr Deus à nossa frente, sempre. Segunda coisa, na verdade são muitas coisas que tem que, nossa, é bastante coisa. Se você tirar o tempo para Deus, muito importante. Não tem como fazer de dia? Faça de manhã. Nós mesmos estamos aqui na igreja, eu vou falar um pouco aqui sobre mim. O meu íntimo com Deus. Eu estou num propósito para fazer, bem grande, termina em maio, vai terminar em maio, no propósito, que eu estou fazendo. Então, eu só conto em maio, vai terminar em maio, se não me engano, dia 11 de maio, vai terminar. E eu estou num propósito que é o seguinte, a questão de oração e jejum. Oração e jejum. O jejum eu comecei, não falou eu comecei agora, não, comecei, tá? Eu fiz também, estou fazendo. Até em maio para fazer o jejum. Não é sem comer nada, não. Tira algo que você gosta. E tira. Eu, por exemplo, tirei o arroz. Eu gosto bastante de arroz, eu tirei o arroz. Aí eu faço um dia sim, um dia não. E não como arroz. Um dia sim, um dia não. Por exemplo, hoje é o dia que eu como. Amanhã é o dia que eu não como. E assim por diante. Só explicando para vocês. Oração, todos os dias, para você tirar um momento com o Senhor. Sabe o momento que eu escolho para tirar um dia com o Senhor? É o dia que eu estou gravando. O momento que eu estou gravando o vídeo aqui, esse é o momento que eu tiro para o Senhor. Por quê? Às vezes não temos compromisso com nada. Não estou falando no meu caso, mas eu estou dizendo que algumas pessoas às vezes não têm compromisso com nada. É necessário abrir algo para ter compromisso. O canal ele me ensinou muitas coisas. Quando abrimos o canal, eu aprendi várias coisas. Eu aprendi a ter fé em Deus, a confiar em Deus. Uma das primeiras coisas que eu aprendi é confiar em Deus. Estudar mais a palavra de Deus, porque Deus ele te dá um conhecimento inédito de qual é a nossa evolução com Deus. Trata isso aí, pega aí para vocês verem. Pegue o primeiro vídeo que fizemos e depois pegue agora o último que fizemos. Vê que é totalmente diferente. Aprendemos a forma de oração. O falar com Deus agora é diferente. Então aprendemos muitas coisas às vezes que a gente pensa que, nossa, por que a gente está fazendo isso? Que a gente pensa que não aprendeu, não vamos dizer, não adiantou para nada. Só que adiantou sim. É bem interessante. Agora o que Deus está passando para me ensinar é ter uma oração, ter uma intimidade comigo, e eu estou fazendo. E nessa intimidade que eu estou tendo, eu estou vendo muitas coisas esclarecendo. Muitas coisas. A cabeça, ela esclarece mais porque é Deus que está abrindo a mente.
Então, vem a questão do violão também, porque Deus está ensinando o violão para nós de uma forma que nós mesmos é bem impressionante. Nós já fomos em alguns lugares, nós estávamos começando a tocar e as pessoas falaram, nossa, vocês já tocam bem. E a gente não era menor, mas aprendeu no ano passado, né, no começo. E a gente falava, obrigado. A gente aprendeu na igreja, sozinho aí com Deus. E o pessoal fala, você aprendeu sozinho, fomos sozinho. Eu falo, parabéns. É muito difícil ver pessoas tocando dessa maneira sozinho. Sabe o que eu ouvi aí? É muito difícil para o ser humano e para Deus. Não é impossível, não. Eu não vou contar essa história. Eu vou assim. É interessante, né? Algo interessante que eu quero falar para vocês é o seguinte. Tem uma palavra que fala sobre Neemias. Se você quiser ler sobre o livro de Neemias, é só abrir Mateus e ir para trás. É assim que eu faço aqui na igreja também. É muito interessante. Vai para trás. Foi para trás, você vai achar Neemias. Você pode ler lá sobre Neemias, aonde a cidade que ele estava, que era, não era a cidade de Judá, a cidade de Judá tinha sido destruída pelos babilônicos, no tempo de Nabucodonosor, né? E Neemias ele pediu a Artaxerxes a permissão de reconstruir a cidade. E ele foi, né? Artaxerxes deu a liberação para ele construir a cidade, e foi construir a cidade, juntamente com os outros amigos dele, o pessoal da cidade, o povo da cidade. E nisso, teve 3 pessoas aí, um deles, do estado do Emirados Árabes. Se for contar Emirados Árabes hoje, né? Mais ou menos. E teve Egito, né? Emirados Árabes, mais ou menos, ali da Árabe, mais ou menos, arábico, antigamente. E teve um outro reinado que eu agora não me recordo, mas é muito interessante também a gente ler. E tava ali olhando aquilo ali e falou, você vai construir a cidade com o quê? Ele falou, com a força do nosso Deus a gente consegue construir. Com a fé do nosso Deus a gente consegue construir. E começou a construir. Eu construí um muro, começou a construir um muro, construiu um muro ali. E aqueles homens falando, não, ele não vai construir a cidade. Ele ficou com raiva porque estava construindo a cidade. Então foi destruir a cidade. Sabe o que aconteceu? Eles foram destruir a cidade. E nisso foi a visão de Neemias. Sabe o que Neemias falou? Pede para os outros homens confiar em Deus que vamos passar e vamos vencer. Enquanto isso, fala para os outros homens com uma mão continuar trabalhando no muro e com a outra com as espadas na mão. O que quis passar? Por que falou isso? Devia ser trabalho demais? Sim, devia. Mas o que ele queria passar? Nós devemos ter a confiança no nosso Deus, mas mesmo assim fazer o nosso trabalho. E qual que é o seu trabalho? Essa é aqui a palavra. Interessante, não é? Eu sei que é interessante. É por isso que se eu continuar falando, eu vou falar até amanhã. Esse vídeo vai ter 1 hora, aí vai ser, né, bem grande. Vai ser um filme. Vai ser um filme, mas é muito interessante. Eu estou estudando agora sobre algo bem interessante também, né, que tem a ver sobre o começo do mundo, sobre o dilúvio. E uma pregação que eu tenho na minha cabeça já faz 2 anos, antes mesmo de ter o canal, nem pensava em ter isso aqui. Na verdade, nem eu, na verdade, né? Mesmo não tinha passado pela minha cabeça de ter um canal hoje. Né? Nós temos 24 pessoas aí inscritas aí. Muito obrigado, tá? Eu quero agradecer a vocês aí, tá? Não é nem pela inscrição, não é nem por causa é pela inscrição porque vocês são as pessoas que querem ouvir. Muito obrigado, tá? Como foi falado no primeiro vídeo que a gente falou, a gente não liga para dinheiro, para o que verba, vamos falar assim. Se as pessoas quiserem se inscrever, amém. Se não quiserem se inscrever, tranquilo, a gente não tem inscrição com nenhuma pessoa, discriminação com ninguém. Tanto que eu aprendi, Deus falou pra gente não chamar nenhum inscrito aqui, porque parece que a gente só tá falando, se inscreva no canal. Não tá falando isso. A gente tá aqui pra pregar Deus, não é pra pregar dinheiro, igual outras pessoas pregam. Né? A gente conhece muitas igrejas maiores que pregam somente dinheiro. Então, esse canal aqui, como falamos, não é pra dinheiro, é pra obras. Não é pra pessoas virem por causa de milagres, de coisas mundanas, e sim milagres espirituais. Porque aqui, não vou falar que é aqui que traz a salvação, não. Pelo menos aqui, no canal, não estou falando de outros canais, não estou discriminando ninguém. Pelo menos aqui, agora falamos a verdade, irmão. O que Deus ele quer que a gente fala. E se ele falar para não falar, a gente não fala. Obediência total. Amém? Então eu estou falando, continuando, eu estou ensinando, aprendendo um pouco sobre isso aí, é muito interessante. E tá 2 anos na minha cabeça e eu não consegui estar já há 2 anos, assim. E
eu creio, né? Já até conversei agora com as pessoas que vão me ajudar. E eles vão me ajudar a estudar um pouco sobre isso aí. E eu agradeço a Deus. Primeiramente a Ele. Porque Deus ele coloca pessoas na nossa vida para nos ensinar também. É por isso que nos mandamentos é honra teu pai e tua mãe. Obedeça pai e mãe. Porque com pai e mãe a gente aprende muita coisa. Com meu pai eu aprendi a dirigir. Com minha mãe eu aprendi a fazer comida. A cozinhar. A ver como que é dentro de casa. Com filhos, com irmãos, ou com filhos, ou com filhos. Com meu pai, eu aprendi a levantar cedo, a acordar e a trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa. É um aprendizado que a gente passa. Parece chato? Parece. Mas é necessário. Amém? Irmãos, eu agradeço a oportunidade. O vídeo está bem grande, mas foi feito para o Senhor. Então não importa o tamanho. E eu tenho que parar aqui agora, né? Porque senão vai ficar até amanhã. Porque eu gosto disso aqui. Os irmãos que me conhecem sabem, né? Quando eu vou falar a palavra, ela fala, nossa, puxa sua mãe, porque minha mãe, ela gosta de falar a palavra, ela, quando Deus usa, vai, ó, até amanhã, vai banhando. E o bom é ouvir também, eu gosto muito bastante de ouvir. Mas, mano, a paz do Senhor, quem sabe um dia, né, nós fazemos uma vídeo chamada Todos Nós, e a gente não fala um pouco sobre o Senhor, quem sabe. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor, que a paz esteja convosco.